Olá! Hoje nós vamos continuar o estudo deste livro, que deve estar aparecendo espelhado para você, mas é olhando para a alma das crianças, com o objetivo de nos conhecermos melhor. A gente só consegue curar o nosso ser quando a gente olha para a gente criança. Esse livro aqui é muito elucidativo, do mestre Bert Hellinger, criador da constelação familiar sistêmica, e eu tenho imenso prazer de estar tendo a oportunidade de estar lendo e comentando partezinha por partezinha toda semana. Eu já comecei semana passada, toda semana eu estou fazendo isso, tá? Então vocês vão aproveitar bastante. Eu leio um pedacinho e faço comentário daquilo que eu entendi, e vocês podem fazer perguntas, tá bom? Eu respondo perguntas. O meu WhatsApp é 24 999 27 6557. Você pode mandar pergunta para lá, algum assunto que você queira que eu fale aqui, eu vou falar para vocês, tá? Então, seguindo aqui, eu estou começando na página 17. O Bert Hellinger explica para as pessoas, né? Faço parte de uma família. Nossa família está ligada a algo maior, a um grupo que é comandado por uma consciência coletiva. Essa consciência não é consciente, é inconsciente. Essa consciência possui leis rígidas. A primeira lei rígida nessa consciência é: ninguém que pertence a ela pode ser excluído. É uma das leis, é a primeira lei que a gente aprende quando vai fazer curso de constelação. É a lei do pertencimento. Ninguém pode excluir. As consequências são bem pesadas para quem exclui. Nós vamos ler aqui mais à frente. Quando alguém é excluído, essa consciência obriga alguém que vem depois, quer dizer, do clã, da família, um descendente, alguém que vem depois, neto, bisneto, tataraneto, a representar esse excluído. Então, vamos supor que uma pessoa foi excluída porque era alcoólatra, bêbado, fazia todo mundo, caía na rua, fazia a família passar vergonha. Isso acontece, né, gente? Toda família, né? Muito bem. Aí, não quero saber, vai embora, some, desaparece. Geralmente o chefe da família fala isso. O que acontece? Ou vem um netinho dele representando esse excluído com o mesmo problema. É da lei da consciência coletiva do clã. Ou seja, ninguém pode ser excluído e ele tem que ser curado, ele tem que ser integrado e curado. E a cura é através da família, da integração da família. Aí ele fala, ou seja, sob a influência dessa consciência, que é inconsciente, nós não temos consciência, nem temos controle sobre isso, porque quando a mulher está grávida, ela não tem controle sobre o serzinho que está vindo na barriga dela. Não é verdade? Sob a influência dessa consciência, o indivíduo não é livre. Tá? E aí ele continua. Quem pertence à nossa família? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Mas então, quem que eu devo considerar que pertence à minha família? Aí ele fala, sendo assim, precisamos saber quem pertence ao grupo que é comandado por essa consciência coletiva. Começando por baixo, são eles, os pais, seus irmãos, quer dizer, os tios, os avós, acima, e às vezes também os bisavós. Esses são os parentes consanguíneos. Também pertence ao grupo, olha gente, que interessante, todos aqueles que cederam lugar a alguém da família, em benefício de alguém dessa mesma família. Por exemplo, a primeira esposa do pai, ao morrer, cede lugar à segunda. Sendo assim, ela também pertence ao grupo. Se ela e o pai tiverem apenas se separado, ela também cedeu lugar. Quer dizer, de qualquer forma ela saiu, deu espaço para outra. ela também pertence, então ela precisa ser honrada.
lembrada a sua existência e honrada. O que o homem, no caso, vai fazer? Vai apresentar a esposa. Essa aqui é a minha segunda esposa. Ah, o que houve com a primeira? Ah, a gente se separou. Com honra e com respeito. Que aquela pessoa tenha um lugar. A coisa mais triste que pode acontecer com um ser humano, aliás, um ser qualquer, é ele não pertencer a lugar nenhum. Vocês sabem disso, né? Quem é seu pai? Não sei. Quem é sua mãe? Não sei. Qual é o seu sobrenome? Quem é a sua família? Não sei. Geralmente essas pessoas acabam se suicidando porque ela não tem lugar no mundo. Se houver, aí outra questão. Se houver numa família grandes riquezas que tenham sido obtidas à custa dos outros, isso acontece, à custa de suas vidas, todas essas vítimas também pertencem ao grupo. Então, por exemplo, muitas vezes houve questão de terras, né? Invasão de terras. Então, às vezes, uma pessoa comprou uma terra e tinha uma família morando lá e simplesmente expulsa as pessoas sem recurso nenhum, põe na rua, a pessoa tem que ir embora. Então, vai sofrer consequência. E a consequência vem para quem? Para os descendentes. Os descendentes. Tem coisa pior do que um filho com problema, né? Um filho que de repente começa a gastar todo o dinheiro da herança no jogo, perde tudo. Vocês conhecem casos assim. Aí vai fazer uma constelação, vai abrir para ver o movimento, tem lá um ancestral que comprou uma terra e expulsou as pessoas, não pensando nas pessoas, não ajudando as pessoas. A gente não pode nunca prejudicar outro ser vivo. Por último, ele fala, algo importante que só pude ver claramente nos últimos anos. Ele e o Bert Hellinger. Porque ele morreu em 2019, mas a constelação já tinha 40 anos que ele fazia. Então ele tinha um modo de pensar no início, depois ele foi abrindo mais a consciência dele, a percepção dele, e ele foi entendendo coisas que antes ele tinha uma maneira de pensar. O tempo passou e ele desenvolveu outra maneira de pensar. Então ele fala assim, se houver assassinos na família, suas vítimas pertencem ao grupo. Assassinos. Então, por exemplo, meu tio-avô matou um homem. Esse homem tinha mulher e filhos. Entendeu? Então, essa mulher e filhos, as pessoas que morreram, esse homem que foi morto, ele passa a fazer parte dessa família onde está o assassino. E da mesma forma, se houver na família uma vítima de assassinato, o respectivo assassino também pertence a ela. É algo que é um pouquinho difícil de entender, né? Poxa, mas o cara é assassino, a gente ainda vai acolher ele. Mas é a lei do pertencimento. Muito bem. Aí ele fala, e isso traz amplas consequências. Aí ele cita um exemplo. Ele viajou o mundo todo, a constelação foi disseminada, divulgada para o mundo todo. Ele escreveu, se não me engano, os livros dele estão traduzidos para 28 línguas. E aí ele fala que quando ele esteve em Israel, ele conta, pude ver que os assassinos da época do Holocausto, que foi na Alemanha, né? Ele era alemão. Também pertencem às famílias dos descendentes dos sobreviventes do Holocausto. Os assassinos também pertencem à família dos sobreviventes do Holocausto. Por quê? Porque a força maior, a consciência coletiva do grupo, quer que todos se integrem, não importa o que levou a pessoa a cometer um ato de atentado e tirando a vida do outro. Tudo que você faz que contrarie, que prejudique a vida de outro ser vivente é inconsciência. E a consciência coletiva traz aquela pessoa para a família para que ele se integre ali e possa corrigir os seus erros.
é o Pai maior, né? É a consciência de Deus, né? Cada um entende Deus e dá um nome para Deus do jeito que achar melhor. A constelação não entra em aspecto de religião, tá? Quando isso não é respeitado, sobre os assassinos, quando isso não é respeitado, eles são representados na família. Quando eles não são acolhidos, você matou meu irmão, quero que você morra, quero que você mofe na cadeia, pegue a pena de morte, ou naquele tempo era forca, né? Esses assassinos, eles precisam de respeito, como todo ser humano. Quando eles não são acolhidos, a família enfrenta consequências pesadas. Por exemplo, uma consequência pesada é um descendente, filho, neto, tataraneto, assassinar alguém ou se suicidar. Aqui na frente ele vai contar um caso da pessoa que tenta suicídio. Os assassinos devem ser acolhidos. Para nós, na Alemanha, ele era alemão, tá? Isso significa que devemos dar a todos aqueles que rejeitamos como criminosos da época do nazismo um lugar em nosso coração. Gente, tem gente que... Eu já vi na internet pessoal falando que Bert Hellinger era nazista. Gente, que louco. Nada a ver. Bert Hellinger, ele atingiu a idade de ir para o exército, todos os meninos eram convocados, e ele foi, obviamente, né? Ficou um ano lá, foi preso, passou um ano preso, conseguiu fugir. Tem a história dele. Nossa, se vocês quiserem eu trago mais informações sobre isso. Conseguiu fugir e foi para a África do Sul, fundou escola, trabalhou como professor, um trabalho maravilhoso. Jamais, mas jamais ele agiu contra si, contra os alemães e muito menos contra as pessoas que a Alemanha estava agindo mal. Olha, tire isso da cabeça. Inclusive, depois, mais tarde, muitos anos, né, era sempre perguntado, e aí, o que você acha e tal? Ele fala assim, olha, eu não me preocupo. Alguém falava assim, nossa, Bert, falaram que você é nazista. Ele falava assim, eu me lembro de assistir vídeo dele falando, isso não me preocupa, sabe por quê? A verdade vai prevalecer. Então, essas pessoas que ficam acusando, geralmente são pessoas que se aborrecem pelo fato da constelação ser um sucesso e ajudar uma quantidade incrível de gente ao redor do mundo. Isso não é coisa só do Brasil, ao redor do mundo. Então, tem pessoas que se incomodam com isso. A gente sabe muito dos psicólogos, tem psicólogos que são radicais, e eles não querem que a visão deles seja, o trabalho deles seja distorcido pela constelação. Então, eles ficam ressentidos. Não é só psicólogo, mas tem algumas outros ramos de terapia que eles criticam. Mas não adianta. Aquilo que é verdade prevalece. Não tem como ir contra, né? Então, expliquei bem explicado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso estar falando sobre a questão de Bert Hellinger ser nazista. Dá vontade até de rir. Se você ler o livro dele, meu Deus, como é que pode deturpar desse jeito, né? Aí, ele diz assim, voltando aqui no livro, do contrário, não haverá paz. Porque, olha como é que a consciência coletiva funciona. O coletivo que fica para cima. Isso fica o que a gente chama de destino das almas, né? As nossas almas pertencem ao inconsciente coletivo, né? É o campo morfogenético. Então, olha como é que é o funcionamento disso. Se você ficar sempre excluindo um assassino, quando é que ele vai entender que ele agiu errado e vai ter oportunidade de se corrigir? Então, ele precisa ser integrado na família que ele fez vítimas. Esse é o entendimento da constelação. É difícil de entender, mas no final a gente tem que expandir a nossa consciência para situações, porque senão nunca. Quando é que vai sair? Vocês já viram lá aquele pessoal do Oriente Médio? Eles brigam, desde que eu me entendo por gente,
tem guerra no Oriente Médio. Quer dizer, imagina essas crianças que nascem e crescem, aí briga, mata o outro porque o outro é do outro país. Aí, provavelmente, esse que morreu volta na barriga do outro país e fica naquele... Sabe? Quando é que vai acabar isso, gente? Não tem vantagem nenhuma, né? Então, ele diz aqui: fiz uma constelação na Universidade de Ben Gurion, deve ser uma cidade, em Israel. Tratava-se de uma cliente com claro risco de suicídio. Ela queria seguir aqueles de sua família que tinham sido assassinados. A bênção que a permitiu continuar viva não veio das vítimas, mas sim dos assassinos. Ver isso a abalou. Aí ele vai contar a história, eu vou ler para vocês entenderem como é que funciona. Israel eram judeus e os alemães mataram os judeus. Olha como é que aconteceu. Eu vou ler aqui. O outro amor. Quando lidamos com crianças ou jovens e não sabemos como ajudá-los, porque talvez sejam rebeldes ou agressivos, ou talvez queiram morrer e fugir, às vezes somos tentados a lhes dar bons conselhos. Isto é, como os educadores sabem, uma completa perda de tempo, pois a criança ou jovem não se sente compreendido. O que quer que façam, se desejarem se matar ou fugir, ou se forem agressivos, todos o fazem por amor. A pergunta é apenas uma: amor por quem? Temos de descobrir para onde vai o seu amor e de quem talvez tenham raiva, justamente porque o amam. Existirão novos panoramas e perspectivas se soubermos disso. Então, a criança se sente compreendida e consegue lentamente reunir forças para algo maior. Por isso, é tão valioso aquilo que é trazido à luz através das constelações familiares, assim como esses emaranhamentos de muitas gerações atrás. Emaranhamento é quando as emoções, as pessoas ficam se acusando, igual o novelo, né? Fica tudo emaranhado, você não acha a ponta, não acha a solução. Quem é que resolve? Ninguém, não tem. Só mesmo a constelação familiar que é capaz de desvendar esse mistério. Aí ele conta aqui: contarei um exemplo de como algo assim pode acontecer. Muito bem. Aí ele conta assim: há pouco tempo dei um curso no Japão. Uma mulher disse que não queria ir para casa, pois seus pais a rejeitavam. Fiz uma constelação com representantes. Constelação com representantes é colocar as pessoas, vocês já viram? Coloca as pessoas assim e fica todo mundo em volta olhando. Ele geralmente fazia com 300, 400. Eu assisti um vídeo onde tinha 5.000 pessoas e transmitia pela televisão. Ele ficou muito famoso. Ele realmente fez um trabalho muito, muito grande de cura da humanidade. Fiz uma constelação com representantes dela e de sua mãe. A representante dela, quer dizer, a pessoa que entrou no campo, representando ela ficou lá no cantinho, fez uma cara agressiva, sabe? Então, ele pediu a ela que dissesse à mãe: vou te matar. Aí ela disse que não tinha coragem de dizer aquilo, a representante. Em seguida, coloquei a própria cliente na constelação e pedi a ela que dissesse o mesmo à mãe: vou te matar. Ela o disse com raiva. Quando perguntei se a frase era verdadeira, ela disse: não totalmente. Eu apenas quero que ela morra. Na prática, isso significa que essa mulher quer se matar, ou seja, suicidar. Sua alma não suporta isso. Quando uma pessoa tem esses sentimentos agressivos em relação a seus pais, ela se mata. Não há outro caminho. Entretanto, eu não fiz nada. Isso ele contando, tá, gente?
Interrompi a constelação e não fiz mais nada com ela. Eu até mesmo a esqueci. E aqui tem um parênteses, eu vou ler e depois comentar. Esquecê-la é um exercício espiritual. Eles não são mais influenciados por mim e não podem se voltar contra mim. Uma das técnicas que a gente aprende quando a gente vai estudar, aprender constelação, até mesmo a terapia, de um modo geral, é você praticar o esquecimento. Eu acabei de atender, aí o cliente faz perguntas para mim, você lembra aquela hora que eu falei não sei o quê? Eu falei, não lembro, porque eu já esqueci. Esse esquecer é uma proteção para o terapeuta, no caso da constelação facilitador, e para o próprio cliente. Para o terapeuta, para não encher a cabeça dele. Senão ele não dá conta. Imagina, saber da história, quem é que vai trazer história boa para um terapeuta, para uma constelação? A gente só traz problema, né? E para o cliente, porque o terapeuta, se ele vier com um pensamento de salvador, de curador, de querer resolver o problema das pessoas, ele vai fazer parte do campo daquela pessoa, daquela família, daquelas pessoas que estão ali querendo ser ajudadas. E ele está interferindo no destino deles. Então são duas situações. A gente vê muito isso também na área médica. O médico procura criar, o médico, enfermeiro, todas as pessoas que trabalham na saúde, procura criar um distanciamento com o paciente. Porque se ele criar vínculo, ele não consegue. Vocês sabem que o médico, se ele for um cirurgião, ele não pode atender parente, a esposa, filho, porque ele está tão envolvido ali que ele vai fazer besteira. E se der errado? Ele vai se culpar o resto da vida, né? Então, é assim que funciona. Eu quis só explicar porque é um pouquinho complicado isso. Nossa, mas ele fez questão de esquecer a mulher? Não, é porque isso faz parte da terapia. No final do curso, ele contando, ela veio a mim e disse, não consigo ficar em paz, preciso fazer mais alguma coisa. Um colega dele sugeriu colocar uma linha de ancestrais e eu concordei. O que é uma linha de ancestrais? Nós estamos ali no grupo, coloca-se o representante da pessoa que está pedindo um movimento de constelação e vai colocando a linhagem. Pai, então ele está falando, posicionei um representante para a mãe dela e atrás dela uma representante para a mãe da mãe dela, a avó, e assim por diante, até chegar a 8 gerações. Ele já tinha percebido o número 8. Olha que interessante, ele tem essa percepção, ele também super desenvolvido, né? Ele fazia isso o tempo todo, né? Em seguida, coloquei a cliente em frente a essa linha de ancestrais, para ver onde o fluxo da vida e do amor havia sido interrompido. Ele percebeu, né? A cliente havia se virado para sua mãe, mas não vinha amor da mãe para a filha. Então, a mãe se virou para a sua mãe. Não vinha, ela não conseguia sentir amor. Aí, ele fez a mãe virar para a linha de ancestrais, né? E aí também não fluía amor da mãe para a avó. A linha prosseguiu, uma virando para a outra para ver se vinha amor. E não havia nada entre elas, os antepassados. Apenas a 8ª mãe fechou os punhos, recuou e olhou para o chão. Obviamente, havia ocorrido um assassinato ali. Pelos movimentos de constelação, a pessoa olhando de fora parece que é um bando de maluco. Mas para quem está estudando, para quem entende, para quem já está acostumado a fazer, sabe que cada movimento tem uma representação. Quando fecha os punhos, é porque houve um assassinato, uma agressão muito forte, resultando em morte ou doença. E quando a pessoa olha para o chão, o representante está olhando para o chão, é porque tem um morto ali, tem alguém que morreu ali. E outra coisa também, olhar para o chão, aí ele explica, sempre significa olhar para um morto. E os punhos fechados indicavam um assassinato. Então ele foi lá, pegou o representante, então eu coloquei um homem deitado em frente a essa mãe.
Ele foi lá, trouxe, botou o representante deitado. A cliente imediatamente se agachou no chão junto com o morto, a representante dela. Soluçou alto, sentindo a emoção daquela morte, né, daquele morto, e o abraçou. Ela se identificou com ele, apesar das 8 gerações que os separavam. Depois de eu ter levantado os dois, porque aí tem a cura, né? Primeiro ele analisa, identifica o problema, aí depois ele levanta. Depois de eu ter levantado os dois e posicionado o morto ao lado de sua mãe, ela pôde se voltar com amor à sua filha. E esta, a sua filha, até que todas as mães pudessem se voltar às suas filhas. Aí foi voltando, entendeu? No momento em que foi reconhecido que esse morto pertencia ao clã, o amor fluiu através de todas essas gerações. Depois, a cliente se agachou junto à sua mãe, ajoelhou-se diante dela, abraçou seus pés, se colocando como menor. Isso também significa se colocando como menor diante da grandeza da mãe. Soluçou alto e disse: querida mamãe. Isso também é outro movimento. Quer dizer, salvou uma pessoa do suicídio. Aí eu vou ler só um complemento aqui, o complemento do exemplo do Japão. Aí um participante que estava lá, os estudiosos, as pessoas que estudavam com ele, todo mundo quer entender, né, o que está acontecendo. Ele falou assim: tem uma pergunta sobre o exemplo do Japão com a mulher agressiva. Se eu não tiver, quer dizer, ele também era constelador, se eu não tiver a capacidade ou a possibilidade de reconhecer que houve um assassinato 8 gerações atrás, porque o facilitador, o constelador, ele pode não perceber. O Bert percebeu, mas ele pode não perceber, porque nós somos humanos, né? Que possibilidade existe para essa mulher de sair da agressividade que sente perante a sua mãe? Aí o Hellinger respondeu: nenhuma, é um emaranhamento. Então, quer dizer, se acontecer e o facilitador não conseguir perceber, ela não vai se salvar, não vai se curar. Outra pergunta do participante: em constelações anteriores, vi que os assassinos eram excluídos. Agora isso foi revisto com as novas descobertas ou é apenas em casos isolados? Né? Aí o Hellinger responde: quando eu comecei as constelações, quer dizer, lá atrás, 40 anos atrás, quer dizer, agora já são 50 anos, né? Estava claro que os assassinos, enquanto estão na família, possuem influência nefasta sobre os outros. Pô, deixar um assassino dentro de casa, o que vai ser das crianças? Vão se tornar assassinos também. Era o pensamento de 50 anos atrás, quando ele começou a entender de constelação. Na época, não havia percebido que eles devem ser integrados à família, juntamente com as vítimas. Essa é a novidade. Tanto que depois, no final, nos últimos anos, não sei se uns 5 anos ou 10 anos, ele passou a dizer que a constelação era do espírito. Aí se tornou constelação espiritual. Porque o assassino também é um ser humano. Apesar do que ele fez, ninguém questiona que ele agiu errado. Mas ele é um ser humano e ele, para evoluir, ele precisa de oportunidade. Então ele é integrado à família através da constelação, através de um movimento de constelação. E ele tem a oportunidade de se curar e também curar suas vítimas. Olha que coisa linda, né? Então, eu vou ficar aqui 11/9. Eu vou ficar aqui e na próxima semana, a quarta-feira, às 20 horas, eu vou dar continuidade a esse estudo, tá bom? Aguardo você, que você tenha uma excelente semana e até a próxima.